Antes de mergulharmos nessa narrativa impressionante e cheia de sabedoria, peço que você nos apoie se inscrevendo no canal. Caso ainda não faça parte dessa família, clique no botão de inscrição, deixe seu like e que Deus derrame muitas bênçãos sobre sua vida. A Escritura conta que Jonas foi lançado em terra depois de ser engolido por um enorme peixe. Mas surge uma questão intrigante. Se a cidade de Nínive, destino final do profeta, ficava a mais de 1.000 quilômetros do mar mais próximo, como entender esse acontecimento? Estaria a Bíblia apresentando um equívoco geográfico? Ou existe um detalhe muitas vezes ignorado, mas essencial, que muda totalmente nossa visão sobre essa história? Prepare-se, porque a revelação a seguir pode transformar o modo como você sempre enxergou a missão de Jonas. E me diga nos comentários, você já refletiu sobre como ele chegou até Nínive, uma cidade distante do mar? Jonas viveu em uma época complicada da história de Israel e foi chamado por Deus para realizar uma tarefa inesperada: proclamar a mensagem divina no coração do império inimigo, Nínive. A ordem do Senhor foi firme e clara: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e anuncia contra ela. Essa metrópole era o centro do poder assírio, um império famoso por sua violência, crueldade e opressão contra outras nações. Para um profeta hebreu atravessar sozinho as fronteiras e enfrentar o poder dos assírios parecia mais do que arriscado. Era praticamente uma sentença de morte. Quando Jonas recebeu esse chamado, tomou uma atitude surpreendente. Ao invés de seguir rumo ao leste, onde estava Nínive, decidiu ir na direção contrária. Partiu para o oeste, com destino a Tarsis, provavelmente localizada na região da atual Espanha. Desceu até o porto de Jope, no litoral de Israel, e embarcou em um navio mercante. Sua fuga não foi apenas geográfica, mas espiritual. Ele tentava, em vão, escapar da presença do próprio Deus. Sua desobediência não nasceu de medo comum, mas de uma resistência interior contra o propósito divino. Durante essa tentativa de fuga, uma tempestade terrível assolou o mar. Os marinheiros, experientes navegadores, perceberam logo que aquela tormenta não era normal. O navio estava prestes a naufragar, e cada um clamava ao seu próprio Deus, lançando mercadorias ao mar para aliviar a embarcação. Enquanto isso, Jonas dormia no porão, indiferente ao caos. O contraste era chocante. Marinheiros pagãos clamando por salvação, enquanto o profeta do Deus verdadeiro permanecia apático. O capitão o acordou pedindo que orasse, mas Jonas não orou. Apenas admitiu ser o responsável por aquela tragédia. Após lançarem sortes e confirmarem sua culpa, os marinheiros ouviram dele a sugestão: lançá-lo no mar. Relutantes, acabaram aceitando, e no momento em que Jonas foi jogado nas águas, o mar se acalmou instantaneamente. Aqueles homens ficaram espantados e reconheceram o Deus de Israel, oferecendo sacrifícios e fazendo votos a ele. É impressionante, mesmo em sua rebeldia, Jonas foi instrumento para que estrangeiros conhecessem o Senhor. Mas a história não terminou ali. Deus, em sua misericórdia, enviou um grande peixe para engolir o profeta. Ele permaneceu no ventre do animal durante 3 dias e 3 noites. Esse tempo foi um símbolo profundo de transformação. Cercado pela escuridão, sem nenhuma saída, Jonas se arrependeu. Ele clamou ao Senhor com palavras fortes, revelando um coração quebrado e em busca de restauração. A localização ajuda melhor a compreender o episódio. Jonas havia embarcado em Jope, no mar Mediterrâneo. Se foi lançado ao mar naquela região, o peixe também o engoliu ali. A Bíblia não afirma que o animal o levou diretamente a Nínive, o que seria impossível, já que a cidade não tinha litoral. O texto apenas declara que o peixe o vomitou em terra. Esse detalhe é essencial. Deus salvou Jonas, restaurou sua fé, mas deixou a responsabilidade do restante da jornada com ele. O profeta ainda teria que caminhar centenas de quilômetros até o seu destino. Esse ponto muda totalmente nossa compreensão.
A restauração de Jonas não foi instantânea nem sem esforço. Ele precisou percorrer o caminho a pé, passo a passo. O momento em que o peixe o vomitou na praia marcou o início de uma nova etapa em sua vida. A Bíblia não especifica o local exato onde isso aconteceu, mas certamente não era Nínive. É razoável supor que tenha sido em alguma parte do litoral de Israel, possivelmente perto do porto de Jope, de onde havia fugido. Esse retorno simbólico ao ponto inicial traz uma lição poderosa. Deus poderia ter levado Jonas milagrosamente até Nínive, mas preferiu devolver-lhe a oportunidade de obedecer por conta própria. A caminhada não era apenas física, era também espiritual. Jonas precisava lidar com seus preconceitos, seu medo e sua resistência. Cada quilômetro percorrido seria um lembrete de sua fuga anterior e, ao mesmo tempo, um fortalecimento de sua nova disposição de obedecer. A viagem até Nínive não seria fácil. O profeta tinha que atravessar desertos, planícies áridas e regiões dominadas por povos hostis. As principais rotas eram as caravanas que ligavam o Mediterrâneo à Mesopotâmia, como a Via Maris e a Rota do Rei. Nesses caminhos, viajantes, mercadores e soldados se uniam em caravanas para enfrentar os perigos do trajeto. Jonas viajava apenas na companhia de seu deônio. É marcante perceber que Deus não ofereceu a Jonas uma carona milagrosa até Nínive. Ele quis que Jonas sentisse o peso da jornada. Cada passo era parte de sua disciplina espiritual, lembrando-o de que obedecer tem um preço. O caminho foi longo e certamente solitário, mas também foi o espaço perfeito para reflexões profundas. Jonas podia lembrar de sua oração no ventre do peixe, pensar na grandeza de Deus e refletir sobre o desafio que estava por vir. Para chegar à cidade assíria, Jonas precisaria atravessar o rio Tigre, próximo à atual cidade de Mossul, no Iraque. Nínive era uma das cidades mais antigas e imponentes do mundo. Cercada por muralhas gigantescas, possuía palácios, templos e uma população enorme. O texto bíblico diz que eram necessários 3 dias para percorrer toda a cidade a pé. Era o símbolo máximo do poder assírio, centro de idolatria e violência. Quando finalmente chegou a Nínive, Jonas trazia em si marcas visíveis e invisíveis. Seus pés carregavam a poeira da estrada, sua mente guardava lembranças de desobediência e restauração, e sua alma agora estava moldada para a missão. Ele entrou na cidade com uma mensagem simples e direta. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. Não houve discurso elaborado, nem explicações profundas, apenas um aviso curto, um ultimato divino. O inesperado aconteceu. Os ninivitas reagiram com arrependimento imediato. Desde os mais humildes até o rei, todos se vestiram de pano de saco, jejuaram e clamaram por perdão. O rei deixou seu trono, sentou-se sobre cinzas e decretou jejum até mesmo para os animais. A cena foi de arrependimento coletivo. O povo mais cruel da época se humilhou diante da palavra de Deus anunciada por um único homem. Esse episódio mostra o poder transformador da mensagem divina. Jonas esperava rejeição, zombaria e até mesmo violência. Em vez disso, encontrou corações quebrantados. Deus viu o arrependimento daquele povo e decidiu não destruir a cidade. A misericórdia prevaleceu sobre o juízo. Mas Jonas não ficou feliz. Pelo contrário, ficou indignado. Ele não queria ver a cidade poupada porque temia que os assírios, inimigos de Israel, crescessem ainda mais. Em sua visão nacionalista, preferia a destruição dos inimigos à sua restauração. Para ele, justiça significava castigo, mas para Deus, graça significava oportunidade de vida. Jonas se retirou da cidade e construiu uma cabana para observar o que aconteceria. Ali, Deus fez crescer uma planta que trouxe sombra ao profeta. Jonas ficou contente, mas logo depois, um verme destruiu a planta e o sol escaldante o deixou abatido. Ele desejou morrer.
Então, Deus lhe ensinou uma lição profunda. Se Jonas teve compaixão de uma planta, como não teria o Senhor compaixão de uma cidade inteira, com milhares de pessoas que não sabiam discernir entre o certo e o errado? O livro termina em aberto, sem resposta do profeta. O silêncio é intencional. A reflexão é deixada para cada leitor. O que pesa mais em nossa vida? Nosso conforto ou as pessoas que Deus deseja alcançar? O episódio do peixe marca não apenas o fim de uma provação, mas o início de um processo de transformação. Jonas precisou caminhar mais de 1.000 quilômetros até Nínive, enfrentando desertos e perigos. Essa longa jornada moldou seu caráter. Deus não queria transportá-lo instantaneamente, mas permitir que cada passo servisse como aprendizado. Assim é o agir divino. Ele forma seus servos no caminho, não em atalhos. A narrativa mostra um movimento simbólico. Jonas desce várias vezes ao porto, ao navio, ao porão, ao mar e ao ventre do peixe. Depois, sobe novamente à terra para retomar sua missão. É uma metáfora clara. A desobediência leva para baixo. A obediência levanta de novo. No Novo Testamento, Jesus usou a experiência de Jonas como sinal profético, comparando seus 3 dias no peixe com os 3 dias que ele mesmo passaria no coração da terra antes da ressurreição. Mas enquanto Jonas resistiu, Cristo obedeceu plenamente. O contraste ressalta a perfeição da entrega de Jesus. Quando Jonas pregou em Nínive, sua vida era sua maior mensagem. Ele não falava apenas com palavras, mas com cicatrizes, poeira e marcas de transformação. Talvez tenha sido isso que tocou os corações da cidade, ver diante deles um homem que fora quebrado e restaurado por Deus. No fim, a história revela que a missão não era apenas sobre salvar Nínive, mas também sobre transformar o próprio Jonas. Deus usou o peixe, a planta, o sol e até o silêncio para moldar seu coração. A lição é clara: o Senhor não quer apenas usar pessoas, mas sim transformá-las. Jonas fugiu, foi disciplinado, restaurado e enviado novamente. E isso é o que muitos de nós também vivemos: fugas, quedas, restaurações e chamados renovados. A pergunta que fica é: quantas vezes você tentou evitar aquilo que Deus lhe mandou fazer? Quantas vezes escolheu fugir ao invés de obedecer? Se Deus insistiu com Jonas, ele também pode insistir com você. Enquanto houver vida, ainda existe propósito. Se você chegou até aqui, tem um convite especial para você. Entre agora no nosso grupo exclusivo no WhatsApp. É totalmente gratuito. Lá você vai receber mensagens e conteúdos preparados para fortalecer a sua fé e edificar a sua caminhada com Deus. É simples, basta clicar no link que está na descrição deste vídeo. Te espero no grupo e que Deus te abençoe grandemente.